Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente tem o prazer de receber o professor de Direito Constitucional da PUC Minas, Luiz Moreira, que é membro também do Conselho Nacional do Ministério Público. E a gente quer falar um pouco a respeito de perspectivas jurídicas e políticas do governo Bolsonaro. Afinal, o presidente eleito toma posse daqui a pouquíssimos dias, já no dia 1º de janeiro. Bom dia, professor. Bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo. Prazer é todo meu. Professor, para a gente começar, muitas das reformas que têm sido propostas pelo presidente eleito passam por mudanças na Constituição, não é necessariamente por emendas, por mudanças na Constituição brasileira. De maneira geral, para que nosso ouvinte possa entender, dessas promessas que a gente mais ouve aí, em relação à reforma tributária, reforma da Previdência, talvez até um aprofundamento da reforma trabalhista, que é algo também que se discute em determinados momentos, uma eventual reforma política, já que o que a gente teve, na verdade, foi uma reforma eleitoral em 2016 e nem se pode classificar como uma reforma política propriamente dita. Por onde passariam essas mudanças na Constituição de maneira geral, na avaliação do senhor? Veja bem, o governo Bolsonaro agora, a partir de 1º de janeiro, ele desce do palanque e se assume como institucionalidade. Isto é, o governo Bolsonaro então vai ter que lidar com todas essas peculiaridades inerentes a uma democracia constitucional. Essas reformas, a reforma da Previdência e as demais, inclusive a política, elas dependem de um amplo consenso no Congresso Nacional e sofrem uma restrição que são as chamadas cláusulas pétreas. Um exemplo disso, Rodrigo, diz respeito à questão indígena, que muito se tem falado de uma redefinição do conceito mesmo de índio e do aproveitamento das terras indígenas para outros fins, inclusive comerciais. Nesse caso específico dos índios, a Constituição é muito restritiva. Por quê? Porque como fundadores da República, a Constituição delegou ao Ministério Público a tarefa de advogar a causa indígena. E se o presidente eleito não mudar a sua concepção, ele incorrerá em crime de responsabilidade. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma força política enorme, da qual o presidente eleito é portador, também portador de uma tentativa ou de uma mensagem de mudança que sofrerá restrições na Constituição. E o senhor diz aí e fala com propriedade da importância, professor, que existe de força junto ao Congresso para negociar essas mudanças que mexem com a Constituição e quando a gente está falando de alterações na Constituição, é necessário inclusive que haja uma votação diferenciada, quer dizer, é necessário que haja um número de votos diferenciados, são 2/3 do Congresso Nacional, né? 2/3 da Câmara, 2/3 do Senado também, o que obviamente amplia a exigência que o governo tenha em relação a esse relacionamento com o Congresso propriamente dito, né? Logo após as eleições, o que houve foi uma tentativa de enquadramento por termos não exatamente apropriados para a relação institucional. Por exemplo, foi atribuído ao ministro Paulo Guedes que o Congresso seria pressionado ou enquadrado, não é? O que é que nós temos em perspectiva? A eleição do Renan Calheiros para presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, e do Rodrigo Maia para presidir a Câmara dos Deputados. Então, toda essa mensagem de renovação, inclusive na renovação parlamentar, ela condiz com esse momento em que a cidadania requer, pleiteia por mudanças. Ocorre que é muito diferente, Rodrigo, e é importante que o nosso ouvinte perceba, é muito diferente as manifestações eleitorais, propriamente de palanque, das que serão efetivadas no governo. Essa ideia de superministro, para mim, soa como início ou como uma antecipação de crises, porque nenhum dos ministros nomeados ou em via de nomeação é menos ministro que o outro. E as pessoas até brincam que ele de repente está nomeando alguém que ele sequer pode demitir, né? Exatamente, ou seja, o último superministro que nós tivemos foi o Zé Disseu.
e foi demitido pelo então presidente Lula. Então o que é que nós temos ali? Nós temos um arranjo difícil no governo Bolsonaro. Por quê? Porque esse governo ele tem que dialogar com duas perspectivas ao menos. Que perspectiva? A perspectiva do desemprego e do subemprego e a perspectiva da violência. Qual é o cenário que nós temos? O governo terá uma margem talvez de 6 meses de grande otimismo da população e após esses 6 meses ele será fortemente cobrado. Diferentemente do governo anterior, dos dois governos anteriores, da presidenta Dilma e do presidente Michel Temer, esse governo, ele já aparece como um fator que o identifica numa outra vertente com então o presidente Lula. Trata-se de um presidente que se deixa fotografar fazendo churrasco, lavando roupa. Então o que é que nós temos? Nós temos um diálogo muito forte com a mídia, com a estética. O que transforma o Bolsonaro em alguém, em tese, bastante popular. É até uma tentativa de impor a sua agenda ao cenário institucional. Professor, o senhor falava aí a respeito dessa questão da relação com o Congresso, inicialmente, pelo menos, e o governo eleito tem propalado isso, tem tá até enaltecido isso, uma mudança, digamos, no paradigma das relações com o futuro Congresso Nacional, com a Câmara e com o Senado, até na indicação de ministros, né? Que o presidente eleito tem dito constantemente que não foi buscar indicações partidárias, mas indicações, por exemplo, das frentes parlamentares, das bancadas parlamentares. Em que pese o fato do Democratas hoje, por exemplo, ter 3 ministros, né? Ou vai ter 3 ministros a partir do momento que o presidente Bolsonaro assumir. Ele tem dito muito isso, que quer mudar essa lógica que existe hoje do presidencialismo de coalizão e que quer mudar essa lógica também na relação com os parlamentares a partir do momento que o governo dele começar. Em que sentido, né? É bom que a gente retome isso, explique isso pro ouvinte para ficar uma coisa um pouco mais palatável. Do sentido de que hoje é muito essa coisa do toma lá da cá mesmo, né? Troca de cargos por apoio no Congresso Nacional, enfim, e é o modelo que a gente tem visto ao longo dos últimos governos, dos últimos anos, acho que desde que se redemocratizou o Brasil. E Bolsonaro tem anunciado que quer trabalhar isso de uma forma diferente, que quer trabalhar principalmente com as emendas parlamentares, que quer convencer os parlamentares do apoio, principalmente fazendo com que os parlamentares de fato possam indicar suas obras e que essas obras aconteçam realmente. Muito através disso, para ele seria a mudança nesse formato do chamado presidencialismo de coalizão. O senhor acredita, primeiro, que de fato já está havendo uma mudança na relação com deputados e com senadores? E segundo, isso de fato pode fazer efeito, pode funcionar realmente? E seria melhor do que o tradicional, a indicação de cargos e espaços e etc. em troca de apoio? Veja bem, Rodrigo, o que nós estamos vivendo no Brasil é um esgarçamento das relações políticas, o Congresso Nacional muito fragilizado. E a principal questão que o governo Bolsonaro enfrentará não diz respeito à sua relação com o Congresso Nacional, mas com as corporações. Repara o seguinte, quais são os entraves para a reforma da Previdência? É a aposentadoria dos policiais militares, que são a maior força armada do Brasil, maior do que o Exército. A relação com o Ministério Público, a relação com o Judiciário. A relação com o Congresso Nacional, eu não tenho essa relação como algo dramático que se estabelecerá a partir de janeiro ou de fevereiro com o Congresso eleito. Por quê? Porque a criminalização da política, o menoscabo à atuação parlamentar ou à atuação da política em geral fez com que houvesse um desvio de poder no Brasil. Quem tem poder no Brasil hoje são as instituições jurídicas e as corporações, por exemplo, as da Receita Federal Estadual, das Receitas Federal Estadual e das forças policiais, além do Ministério Público e do Judiciário. São essas as questões que qualquer governo há de se preocupar. Por exemplo, uma das questões mais centrais hoje diz respeito à manutenção de um presidente da República preso como se cidadão comum fosse. Por quê? Porque em tese, Rodrigo, isso aqui é que nós precisamos discutir, a mensagem que nós passamos é que qualquer presidente eleito é virtualmente preso. Então nós temos o presidente Lula preso, há uma
fofoca em que o Michel Temer será preso, e a pergunta é: o sistema de justiça, com essa matriz punitivista, dirigirá os seus tentáculos também contra o Bolsonaro? É uma questão que tem que ser analisada. O senhor fala principalmente em relação até a essas denúncias que estão surgindo agora contra filhos dele, eventuais coisas que possam aparecer ao longo do governo. Que é a questão que nós precisamos entender, o brasileiro e a brasileira, é a dignidade do cargo de presidente da República. Ou seja, você imagina que era como se nós tivéssemos notícias de que um ex-presidente norte-americano tivesse preso. Isso para lá é impossível. É uma coisa inconcebível na cabeça das pessoas. Por quê? Porque o presidente da República, ele detém segredos de Estado vitais para o presente e o futuro da República. No caso dos presidentes brasileiros, o que se aconselha é, no caso de condenação, que a dignidade do cargo se impõe à pessoa, mantendo esses presidentes eventualmente condenados em prisão domiciliar. Por quê? Porque nós precisamos conceber o magistrado maior da República como alguém que reúne uma condição diferenciada. Porque qual é o futuro do Brasil? Repito, é ter Lula preso, depois Michel Temer preso. Qual será o próximo? O senhor falou agora há pouco a respeito dessa dificuldade que o Bolsonaro pode ter com as corporações, com militares, com o judiciário, e não necessariamente uma dificuldade com o legislativo, com o Congresso Nacional. O foco da nossa entrevista é muito foco nacional, mas é inevitável a gente tentar puxar essa realidade aqui para Minas Gerais também, professor, em que a gente tem um novo governador que representa, assim como o Bolsonaro, um rompimento com tudo aquilo, pelo menos no discurso, um rompimento com tudo aquilo que tem sido dito, que tem sido praticado, que tem sido feito até então. Da mesma maneira, o governador eleito Romeu Zema vem anunciando aí uma série de mudanças no trato com o legislativo, no trato com os deputados estaduais, tentando relações mais diretas, tentando inclusive conquistar apoio parlamentar de uma maneira diferente daquilo que a gente viu ao longo dos últimos anos aqui no estado. O senhor acha que o desafio do governador Zema vai ser parecido nesse sentido com o desafio do presidente eleito Jair Bolsonaro, de lidar com as instituições? E eu até já toco de antemão nesse assunto da reforma previdenciária que tem que ser feita, e até a questão da aposentadoria dos militares aqui em Minas é um tema que o próprio governador tocou ao longo da campanha. Dá para fazer um paralelo nessa situação em Minas na comparação com o plano, com a situação nacional? Eu não antevejo nenhum problema entre o Palácio da Liberdade e a Assembleia Legislativa. A questão que deverá ser enfrentada pelo governador Zema é a relação com o sistema de justiça, com o Ministério Público, com o Judiciário, com a polícia e com as polícias civil e militar. Por quê? Porque o sistema de justiça, ele se engrandeceu de tal modo que não é fora de questão nós tratarmos, Rodrigo, como um protagonismo nunca vivido no Brasil. O chefe do Ministério Público, doutor Toné, e o presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Nelson Messias, na verdade, a conjunção, a união dos dois representa o maior poder político de Minas Gerais. Muito maior do que a Assembleia, muito maior do que o Palácio da Liberdade. Tanto é verdade que, uma vez eleito, o Zema terá quase nenhum poder de negociação ou de interlocução com o Ministério Público, com o Judiciário. Que se chama tanto em perspectiva orçamentária quanto em perspectiva de atuação dos órgãos. Era como se no Brasil o sistema de justiça, isto é, o Ministério Público, o Judiciário e as polícias, eles se organizassem para além da democracia, para além daquilo que brota das urnas. Uma espécie de instância superior. Instância superior. Se o nosso ouvinte tiver o cuidado de verificar os últimos governos de Minas Gerais, tanto do PSDB quanto do PT, a relação com a Assembleia foi uma relação íntima. Qual é a questão? A questão é de relacionamento, não é de relacionamento apenas de haver uma tratativa cordial entre o governador e o presidente do tribunal e o Procurador-Geral de Justiça. Não é disso que se trata. O que nós estamos a vivenciar no Brasil, isso é novidade, é um protagonismo tal que eles,
presidente do tribunal e o Ministério Público, assim como a polícia ou as polícias, Polícia Militar e Polícia Civil, se sobrepõem às urnas. Professor, como é que o senhor avalia esse protagonismo do judiciário nacionalmente, localmente também? Veja bem, é um problema que a democracia brasileira vai ter que resolver. Por quê? Porque de tal modo houve um empoderamento do sistema de justiça, seja por intermédio na matéria criminal, na matéria ambiental e na estruturação, que não é exagero dizer que nós temos um poder moderador, ou poderes moderadores. Isto é, poderes moderadores no sentido de que eles se sobrepõem aos regimes eleitos e são imunes a quaisquer políticas oriundas do executivo e do legislativo. Isso então, para nós no Brasil, é uma novidade. Por quê? É uma novidade na medida em que a soberania popular, o voto, está absolutamente subordinado a essas carreiras de Estado. Isso passa por uma espécie de cultura de judicialização que a gente tem? Sim. Repara, de um certo tempo para cá, pelo menos de 15 anos para cá, há uma tentativa de o brasileiro e a brasileira resolverem os seus problemas apelando a uma instância mágica, que é o judiciário. Isso em todas as áreas. Quando o problema é insolúvel, era como se o apelo fosse a um conto de mágica que resolveria. E isso vai acumulando insatisfações. Por quê? Porque o judiciário, ele só consegue resolver pouquíssimos problemas. Pouquíssimos problemas. E a conta o cidadão apresenta essa conta não é para o judiciário ou para o Ministério Público, é para o executivo e o legislativo. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que redefinir os papéis. Por quê? Porque em ambas as situações, tanto em Minas Gerais quanto no governo federal com o Bolsonaro, o que é que nós precisamos, Rodrigo? Nós precisamos de uma divisão de tarefas muito clara entre instituições majoritárias, que são as políticas, o legislativo e o executivo, e as contramajoritárias. Então nós precisamos desse equilíbrio, a fim de serem preservados os direitos das minorias e facultar à maioria a pauta política. Sem que essa pauta política, essas transformações signifiquem uma reversão dos direitos das minorias. Esse aqui é o equilíbrio que nós precisamos no Brasil e em Minas Gerais também. A gente ouviu há poucos dias aqui no Café com Política, professor Luiz Moreira, um deputado federal que dizia que o Supremo Tribunal Federal precisa deixar de ser uma instância com 11 estrelas para ser um time de 11 jogadores. Mais ou menos isso, talvez com outras palavras, mas ele no fim das contas quis dizer isso. O senhor enxerga dessa maneira também, de que a gente tem ali cada um jogando por si, no fim das contas Deus por todos, sem ali necessariamente uma sintonia entre esses 11 integrantes da Suprema Corte Brasileira? Olha, a questão da TV Justiça, dessas manifestações como se os ministros do Supremo Tribunal Federal fossem celebridades, popstars, é um grande problema para a democracia brasileira. Por quê? Porque a tendência é de eles acreditarem no papel que eles desempenham de celebridades e gerarem crise, como essa crise do Marco Aurélio. O Marco Aurélio dá uma liminar, não tô discutindo aqui o mérito da decisão, mas gera uma celeuma e o presidente Toffoli dá uma contra-resposta. Ou seja, como se o ato não tivesse nenhuma relação entre eles, como se fossem duas categorias diversas. Esse é um problema. Por quê? Porque, recordando aqui aquela frase do Eduardo Bolsonaro, bastaria então um soldado e um cabo para dissolver o Supremo Tribunal Federal? Embora essa frase seja controvertida, Rodrigo, ela tem uma verdade. Qual é a verdade? Se o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário pretenderem impor uma pauta política, ou seja, se eles abandonarem a toga
E se investirem de poder político, sempre haverá um poder político concorrente. Então, o que é que nós precisamos no Brasil? Nós precisamos que o Judiciário e o Ministério Público se assumam como instâncias técnicas e deixem as pautas políticas para os eleitos. Ou seja, há poderes políticos a quem cabem pautar a sociedade, e essa pauta é permanentemente reelaborada nas eleições. E qual é o papel do sistema de justiça? Um papel de defesa dos direitos do cidadão. Portanto, uma tarefa retrospectiva. Olhar para trás. Esse é o papel do Judiciário e do Ministério Público. Olhar para trás. E quem é que olha para frente? Os eleitos. O Legislativo e o Executivo. Por quê? Porque se o Supremo Tribunal Federal passar a se meter em tudo e passar como vem passando, a querer ditar a pauta, sempre haverá uma pauta mais forte ou que tenha mais anseios populares. Essa moda de ministro do Supremo querer reverberar nas suas decisões a opinião popular leva a uma descrença enorme e uma desmoralização do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, nós conversamos com Luiz Moreira, professor de Direito Constitucional da PUC Minas, membro do Conselho Nacional do Ministério Público, falando com a gente a respeito das perspectivas futuras jurídicas e políticas do governo Bolsonaro, e acabamos falando muito também da questão judicial no Brasil. Gostaria de agradecer, certamente ajudou muito o nosso ouvinte a compreender melhor esse tema. Professor, foi um prazer recebê-lo. Tudo meu, muito bom dia, muito obrigado. Bom dia mais uma vez, obrigado pela presença.